Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto ainda dentro do campo da cinemática, só que agora passando para a cinemática bidimensional. Mais especificamente, nós vamos tratar do chamado movimento de projéteis. O movimento de projéteis é o quarto tópico do nosso curso de física básica, de mecânica, da parte de cinemática da partícula. Em cinemática da partícula já vimos o movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento dos objetos em linha reta com velocidade constante. Na sequência vimos o movimento em linha reta com aceleração constante. Depois a principal aplicação do MRUV, que é o movimento de queda livre, e agora vamos passar ao movimento bidimensional com o movimento de projéteis. O típico movimento de projétil pode ser visualizado como o lançamento de uma bola. Uma bola é lançada com uma velocidade que forma um ângulo com a superfície horizontal e por conta deste lançamento ela descreve uma trajetória mostrada aqui em verde que tem como característica uma fase ascendente na qual o objeto vai se deslocando ao longo do eixo x e também do eixo y, subindo até atingir uma altura máxima, e a partir deste ponto o objeto continua se distanciando do ponto de lançamento, mas agora numa fase descendente até tocar o solo. A descrição matemática deste movimento, se nós podemos desconsiderar os efeitos das forças de atrito, é tal que no eixo x nós temos a descrição como a de um movimento retilíneo uniforme, já que ao longo do eixo x não haverá variação de velocidade do objeto. E ao longo do eixo y, o movimento terá a mesma descrição matemática que a de um movimento de queda livre. Podemos dizer que a descrição matemática deste tipo de movimento é uma conjunção da descrição usada para o movimento retilíneo uniforme no eixo x e do movimento de queda livre no eixo y. Em mais alguns detalhes, nós observamos aqui o que acontece num movimento onde o objeto parte do solo e retorna ao solo. Observe que, na fase ascendente do movimento, a componente y da velocidade vai sendo reduzida até chegar em zero, que caracteriza o ponto mais alto da trajetória. E na sequência, o objeto retorna com a componente y da velocidade sendo aumentada devido ao efeito da aceleração gravitacional terrestre agora ter a mesma direção e sentido do movimento, até retornar ao solo. Já do ponto de vista do eixo x, o movimento segue sem nenhuma alteração de velocidade até o final. Os pontos de interesse ressaltados são a altura máxima alcançada pelo objeto na trajetória, que corresponde à altura que o objeto atinge quando a velocidade componente y é nula, né, menor velocidade no movimento. Alcance, que é a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de retorno, essa distância no eixo x é chamada de alcance. E os tempos de subida e queda e tempo de voo, que é o tempo total da trajetória. Nós temos que no eixo x o movimento é descrito em relação ao observador inercial como sendo posição do objeto, coordenada x, em cada instante de tempo é igual a posição inicial mais a velocidade x em relação à velocidade do movimento no eixo x vezes o tempo. E já no eixo y, nós temos que a coordenada y depende da coordenada y inicial, da velocidade inicial no eixo y e da aceleração gravitacional terrestre. Derivando isso, nós obtemos a equação da velocidade e eliminando o parâmetro tempo entre essas duas equações, chegamos na equação de Torricelli, lembrando que o V0y é uma componente da velocidade, que vai depender, portanto, do ângulo de inclinação e também do módulo da velocidade. Na sequência, nós vamos analisar dois exemplos que são bastante interessantes para entendermos como funciona a aplicação deste movimento de queda livre associado com o movimento retilíneo uniforme. Exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 1,
nós temos que um projétil é lançado com uma velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo e esta velocidade forma um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. O que é solicitado? Calcular a altura máxima atingida pelo objeto na trajetória em relação ao solo, o alcance e o tempo de voo total do projétil. Primeiro exemplo sobre o movimento de projéteis. Trata de um objeto que é lançado com uma velocidade v0 que forma um ângulo θ com o eixo x. Os dados do exercício nos dizem que a velocidade, o módulo dessa velocidade de lançamento é de 30 metros por segundo e que o ângulo de lançamento é de 30 graus com relação à superfície horizontal. O que é solicitado? A altura máxima h atingida pelo projétil, o tempo de voo e o alcance r. Com esses dados de velocidade, nós podemos já calcular qual é a componente x e qual é a componente y da velocidade. A componente x, v0x, é o produto de v0 pelo cosseno do ângulo θx. Já a componente v0y é o produto da velocidade v0 pelo seno do mesmo ângulo θx. Portanto, para este exercício, nós podemos calcular componentes da velocidade assim: v0x igual a 30 vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Logo, v0x é igual a 15 raiz de 3 metros por segundo. Já v0y é igual ao mesmo 30, só que agora vezes o seno de 30 graus, que é igual a 1 meio. Logo, v0y é igual a 15 metros por segundo. Podemos então escrever as equações para este movimento. Lembrando ainda que, de acordo com o enunciado, a posição inicial no eixo x e no eixo y coincide com a origem do sistema, portanto, 0 e 0. Usando estes dados, as equações que descrevem o movimento são as seguintes. Posição x, coordenada x do movimento, é igual à coordenada inicial, que é 0, mais a velocidade em x, que é 15 raiz de 3, vezes o tempo. Coordenada y em qualquer instante de tempo é dada pela coordenada inicial, que é 0, mais v0y, que já vimos que é 15, vezes o tempo, menos metade da aceleração gravitacional terrestre, vezes o tempo ao quadrado. A velocidade no eixo y, módulo, né, da velocidade no eixo y, é igual à velocidade inicial, 15, menos aceleração gravitacional terrestre vezes o tempo. E temos ainda a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade em y ao quadrado é igual a v0y ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração gravitacional terrestre, vezes posição, menos coordenada y inicial, que é 0. Com estas 4 equações e movimento, nós poderemos responder as 3 perguntas que foram feitas. A primeira das perguntas feitas é: qual é a altura máxima atingida pela trajetória? Para fazer esse cálculo, nós devemos recordar que o instante em que a coordenada y é igual à altura máxima coincide com o momento em que a velocidade vy é igual a 0, ou seja, que o objeto para de subir, e vice-versa. O objeto atinge a velocidade 0, componente y da velocidade 0, quando atinge o ponto mais alto da trajetória. Com isso, e a partir da equação de Torricelli para este movimento, nós podemos responder a pergunta qual a altura máxima. Então, quando vy é igual a 0, o objeto que partiu com vy de 15 metros por segundo, menos 20 vezes, coordenada y coincide com a altura máxima. Logo, 20h é igual a 15 ao quadrado, portanto, h vai ser igual a 225 dividido por 20,
que é igual a 11,25 metros. Esta é a altura máxima atingida pelo objeto na trajetória. A velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo deve ser calculada antes de calcularmos o tempo de voo. Já vamos ver por que isso torna o exercício um pouco mais fácil, a solução do exercício um pouco mais fácil. Qual vai ser a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo? Novamente, eu vou usar a equação de Torricelli, porque a partir dela eu posso calcular a velocidade componente y, que corresponde à altura zero. Então, usando a mesma equação, mas para outro ponto, nós temos que Vy final ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 20 vezes zero, que é a altura zero, que corresponde à velocidade final. Logo, Vy final é igual a mais ou menos raiz de 15 ao quadrado. Vy final é igual a menos 15 metros por segundo, pois pelo desenho e por toda a interpretação física, nós sabemos que a componente y da velocidade no instante final, quando o objeto toca o solo, ela é contrária ao que foi assinalado como positivo. Sabendo que a velocidade final, coordenada y, é igual a menos 15, e usando a equação que me dá a velocidade em função do tempo, nós podemos obter o tempo de voo deste percurso. Como? Observem, Vy é igual a 15 menos 10 vezes t. Nós sabemos que no instante final, Vy é igual a menos 15 metros por segundo. No instante inicial, igual a 15. E que, portanto, este menos 15 vai ocorrer no tempo de voo. O tempo de voo, então, vai ser igual a menos 15 dividido por menos 10, menos 30 sobre menos 10. Portanto, temos que o tempo de voo é igual a 3 segundos. E aí, o último passo é calcular o alcance. Ora, o alcance de um movimento de projéteis é igual à posição x, coordenada x, calculada no tempo de voo. Então, a partir desta primeira equação, nós podemos dizer que o alcance é igual a 15 raiz de 3 vezes o tempo de voo, que é de 3 segundos. Portanto, o alcance é igual a 45 raiz de 3 metros. Aí a resposta para o alcance. No segundo exemplo, o projétil é lançado de uma altura de 20 metros em relação ao solo com uma velocidade de 30 metros por segundo, só que ela agora é paralela ao eixo horizontal, ou seja, o objeto sai do ponto mais alto da trajetória. Ele cai a uma distância que a gente precisa calcular, que é o alcance, e após um determinado intervalo de tempo, que é o tempo de voo do projétil, que também será calculado aqui no exemplo. No segundo exemplo, nós temos que um objeto é lançado a partir de uma altura de 20 metros em relação ao solo, mas com uma velocidade que forma um ângulo zero com o eixo x, ou seja, o objeto é lançado de maneira paralela ao eixo horizontal. Com esses dados, e essa velocidade v0 tendo um módulo de 30 metros por segundo, nós podemos escrever que as equações deste movimento são as seguintes. Posição x igual a posição x inicial, que é zero, mais v0x vezes o tempo, coordenada y. y0 é igual a 20 metros, que é a coordenada inicial. v0y, a velocidade inicial no eixo y, é zero, o objeto foi lançado com uma velocidade paralela ao eixo x, menos metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Velocidade y em qualquer instante de tempo
vai ser igual a v0y, que é 0, menos aceleração gravitacional vezes o tempo. Vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado, que é 0, menos 2 vezes a aceleração gravitacional, coordenada y menos coordenada y inicial, que é igual a 20 metros. Com essas 4 equações, podemos responder as perguntas que foram feitas, que são, desprezando atrito, claro, né, o alcance e o tempo de voo do projétil. Para calcularmos o tempo de voo desse projétil, o tempo de voo corresponde ao instante em que a coordenada y vai a 0. Então, da segunda equação, y em qualquer instante t é igual a 20 menos 5t ao quadrado. Em particular, quando a coordenada y for 0, o tempo corresponde ao tempo de voo, nesse caso só de queda, né? Mudando o termo menos 5t ao quadrado de lado na igualdade, 5tv ao quadrado é igual a 20. Daí, tempo de voo vai ser igual a 20 dividido por 5, raiz quadrada. Portanto, temos um tempo de voo, que neste caso é só queda, que é igual a 2 segundos. Né? Raiz de 4 igual a 2 segundos. Conhecendo o tempo de voo, a partir da equação que nos dá a coordenada x em função do tempo, podemos calcular o alcance. Lembrando que o alcance nada mais é que a coordenada x calculada no tempo de voo. Logo, o alcance vai ser igual a 30 vezes tempo de voo 2, logo temos um alcance de 60 metros. Então, este objeto lançado da altura de 20 metros com 30 metros por segundo de velocidade, paralelo ao eixo x, demorará 2 segundos para atingir o solo e vai chegar no solo 60 metros à frente, 60 metros distante, em relação ao ponto de lançamento. Mais vídeos e informações sobre este e outros assuntos de física básica podem ser encontrados no meu canal no YouTube e também na minha página no Facebook. Aguardo por vocês lá, dê seu like nos vídeos e assine o canal para receber notícias sobre novos vídeos que serão postados.